Hoje vamos até o bairro Damas, em Fortaleza, conhecer a história da Casa do Português, que fica na Avenida João Pessoa, número 5094. O imóvel foi construído na década de 50 e existem alguns mitos em torno da sua história e hoje vamos desvendá-los. No ano de 1910, o jovem comerciante português José Maria Cardoso viu o Brasil como um país de oportunidades, vendeu tudo o que tinha e deixou Portugal rumo ao novo país na esperança de construir um futuro promissor em terras brasileiras. Escolheu como destino Fortaleza por ser uma cidade litorânea e comercial, onde iniciou o trabalho de compra e revenda de artigos como algodão e grafite. Em suas andanças pelo Nordeste, comercializando seus produtos, conheceu a jovem Antônia Gaia Correia Lima, com quem casou-se um ano após. Seu comércio prosperou tanto e rapidamente ele fez uma enorme fortuna, o que despertou o interesse de um grande coronel que possuía uma fábrica de beneficiamento de algodão na cidade de Aracoiaba. Esse coronel se chamava Cirilino Pimenta e viu no português uma oportunidade de expandir seus negócios. Propôs então uma sociedade, que logo foi aceita, e o português, juntamente com sua esposa, mudou-se para Aracoiaba, onde construiu uma casa que atualmente é conhecida como Prédio do Cardoso. Sendo um comerciante visionário, em Aracoiaba o português passou a construir casas e alugar. Foi então que ele viu na comercialização de madeira uma nova oportunidade para aumentar sua fortuna e conseguir fama. Rapidamente ele fechou o contrato com a rede de viação cearense, que estava construindo a estrada de ferro que ligava Aracoiaba a Fortaleza. Ele passou a fornecer madeira para estruturar os trilhos e para servir como combustível para os trens. Passou também a fornecer lenha que abastecia a usina de luz do Ceará, a empresa Light, que ficava localizada na cidade de Fortaleza. José Maria Cardoso percebeu que deveria voltar a morar em Fortaleza para acompanhar seus negócios de perto, pois com muito dinheiro desejava fazer parte da elite da capital cearense. Comprou então um terreno e construiu uma casa que deveria se destacar como um modelo único e imponente. E assim foi projetada e executada a construção da Casa do Português, com 3 andares e cada andar contendo 11 quartos e 3 banheiros. Ainda existia um pavimento tipo um observatório que possibilitava a visão privilegiada do bairro, do entorno e até do mar. Foi construída também uma rampa para que os automóveis circulassem a robusta estrutura, com enormes grades de proteção. A casa é imensa e com uma arquitetura inusitada, o que provocou burburinho na época devido à sua tamanha ostentação. Toda essa extravagante estrutura abrigou somente 3 pessoas, o português, a esposa e seu único filho. A obra foi concluída em 13 de junho de 1953 e inaugurada por José Maria Cardoso, que batizou o prédio colossal como Vila de Santo Antônio. Seu ambicioso desejo foi realizado, pois era impossível trafegar pela Avenida João Pessoa em Fortaleza sem notar o casarão por sua imensa estrutura. Por não conseguir ocupar o prédio inteiro com sua pequena família, ele decidiu alugar 2 andares para o empresário Paulo de Tarso, que no local instalou a Boate Portuguesa. Em entrevista para um jornal, uma das netas do português, Miriam Cardoso, relembrou do luxo no qual vivia naqueles tempos. Segundo ela, residiu na casa até os 6 anos de idade e tinha uma vida de glamour, com chofé, um Ford Landau, vários empregados domésticos, um fotógrafo exclusivo e muitas propriedades para passar férias e finais de semana. José Maria Cardoso, o famoso português, faleceu no ano de 1966 aos 72 anos de idade. Após o seu falecimento, o casarão perdeu o brilho e o glamour da época de sua construção. Logo após o seu falecimento, a família desocupou o local e houve relatos que o filho do português, após uma suposta traição por parte de sua esposa, tirou a própria vida jogando-se do observatório do prédio. A partir dessa história, muitos passaram a ver a Casa do Português como um local assombrado. Populares mais antigos e supersticiosos relatam que o português era tão apegado à propriedade que mesmo após o seu falecimento nunca deixou o local. Porém, os moradores mais céticos não acreditam que aconteça nada de sobrenatural ali. E de acordo com jornais da época, após o sepultamento do português, devido ao tamanho extravagante da casa, a família mudou-se para uma casa menor.
prédio foi desapropriado por completo e no local já funcionou a ANCAR, Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural. Posteriormente, a EMATES, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará. No local também funcionou a oficina e, por fim, foi invadida por pessoas em situação de rua em 1985. Nesta época, a propriedade foi vendida e, com a reintegração de posse, as pessoas que ocupavam o local foram retiradas. A ideia inicial era construir um shopping, porém, devido a divergências, o plano não saiu do papel. Em 2005, um grupo de arquitetos apresentou um projeto para que a casa fosse reformada e passasse a abrigar um museu dedicado à cultura portuguesa, porém, essa ideia também não teve êxito. Miriam Cardoso, uma das netas do português, falou ainda que após o falecimento dos seus avós e mais tarde de seu pai, as propriedades deixadas pelo português foram vendidas e divididas entre os herdeiros. Miriam relatou ainda que seu pai, o filho do português, faleceu por problemas causados pelo tabagismo e que ele não retirou a própria vida como contam as lendas. Relatou ainda que no funeral do seu pai compareceram apenas 2 pessoas. Miriam disse ainda que todos os descendentes do português atualmente levam uma vida comum, trabalhando para se sustentar e que do avô e do pai ficou somente o legado. Depois de passar por muitos usos, a Casa do Português foi tombada e hoje faz parte do patrimônio histórico de Fortaleza. Atualmente ela é usada como referência do bairro Damas. Espero que você tenha gostado de conhecer a história da Casa do Português. Peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, comenta, compartilha, deixa aquele joinha e até o nosso próximo encontro. Valeu!